Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a deputada estadual Leninha do PT, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, está vindo aqui pela primeira vez. Bom dia, deputada, prazer recebê-la, bem-vinda aqui. Um bom dia, Thalita, ao Rodrigo, todos que nos acompanham por esse programa nessa manhã. É um prazer, de fato, uma alegria estar aqui pela primeira vez neste programa tão importante para os mineiros e mineiras. Muito obrigado, deputada. Para começar, a senhora é uma deputada de primeiro mandato na Assembleia Legislativa, né? Depois de alguns meses de mandato, que saldo que a senhora faz? E eu te pergunto, a Assembleia mais assusta que encanta ou mais encanta que assusta? Bom, o saldo é que de fato é uma seara nova, mas do ponto de vista da luta política, que a gente já faz a vida toda, não trouxe nenhuma novidade. Mas, de fato, eu esperava muito mais no sentido de dar celeridade a processos, né? Às vezes eu fico impressionada como a gente ainda vota leis de 2015, projetos de leis de anos muito anteriores. Então, eu creio que uma certa frustração vem muito mais nesse sentido, de processos que sejam mais rápidos, na perspectiva de uma devolutiva mais rápida para a população de Minas Gerais. Deputada, a gente fala agora da Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia, da Agricultura Familiar e da Segurança Alimentar, que foi lançado no último dia 16 de setembro, e a senhora aí é autora desse requerimento. Por que essa discussão? Por que uma frente parlamentar para discutir exatamente a questão envolvendo aí os agrotóxicos e a agricultura familiar? Olha, Thalita, esse debate sobre a qualidade do alimento que vai na mesa dos mineiros e mineiras, ou seja, na nossa mesa, é um debate não só em Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Nós estamos num momento em que... Tem sido muito falado. Tem sido muito falado. Nós estamos muito envenenados, né, pela alimentação, e isso já tem estudos que comprovam a quantidade de doenças, o câncer, principalmente oriundos de alimentos que são carregados de veneno de agrotóxicos. Então, colocar uma frente parlamentar em defesa da agroecologia, da produção orgânica, da soberania e segurança alimentar, é colocar em debate a saúde dos mineiros e mineiras, para discutir a qualidade dos alimentos que estão chegando na nossa mesa. Então, é um debate de saúde pública e nós estamos colocando a agroecologia como contraponto de um processo de produção diferente do que está acontecendo no Brasil hoje. Na opinião da senhora, deputada, é possível transformar toda a produção que a gente tem de alimentos, enfim, em produção orgânica, ou não existe, digamos, um purismo de pensar que isso seria uma realidade possível? Como fechar, digamos, essa equação que parece difícil de ter que conciliar uma produção em massa para alimentar milhões de pessoas com qualidade dessa produção? Essa é uma pergunta muito interessante, Rodrigo, porque olha só, existe uma falácia de que se não tiver agrotóxicos e veneno, não tem produção de alimentos suficiente para o mundo. Primeiro que nós estamos falando de um processo de transição agroecológica. Nós não queremos fazer uma ruptura, né, imediata de um sistema de produção de alimentos a partir de um projeto de lei ou de políticas. O que nós estamos falando é que nós precisamos ter na pauta política esse processo de transição agroecológica, entendendo que precisa ter investimentos na agroecologia, seja investimentos no campo da produção, mas da pesquisa. Por isso que nós acionamos, por exemplo, a Secretaria de Agricultura, porque a gente tem vinculadas como a EMATER, como a EPAMIG, como o IMA, que são vinculadas dessa secretaria e que nessas instituições já tem planos de redução de agrotóxicos. Então nós estamos falando de um plano de redução, apesar de que no Brasil existe um movimento de combate ao uso de agrotóxicos. No nosso caso aqui em Minas, é um processo de transição que merece investimento para a gente dar esse salto. No plano federal, a gente tem a ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, que é conhecida como a musa do veneno, né? Que é muito questionada, até muito contestada pelos movimentos ambientais, pelos movimentos agroecológicos também. Aqui em Minas, como é que a senhora tem percebido a postura da Secretaria de Agricultura do governo do Romeu Zema? Bom, a secretária, ela, pelo primeiro posicionamento em relação ao desenvolvimento rural em Minas Gerais, ela também tem um posicionamento muito semelhante à ministra. Mas há uma diferença que a secretária, pelo menos, escuta. Ela quer fazer o debate político e o debate técnico acerca dessa possibilidade. Mas há uma tendência do governo de intensificar. E eu acho que nesse momento é que nós estamos fazendo o debate político para contrapor esse modelo que usa cada vez mais veneno. E como garantir recursos, deputada, para fiscalizar, para fiscalização, principalmente aqui no estado? Isso, nós temos um processo que é o processo no Brasil, para a entrada de venenos, existe, né? A Anvisa, o próprio IBAMA, alguns órgãos que durante muitos anos foi
de certa forma, freando essa entrada de muito veneno aqui no Brasil. No caso aqui de Minas Gerais, nós temos o IMA que tem um papel para fiscalizar e para fazer o controle. O que a gente sabe é que isso foi se perdendo por falta de estrutura e capacidade mesmo institucional de fazer o acompanhamento aqui em Minas Gerais. Nós na frente, né, que não é só eu, deputada, compondo essa frente, há vários parlamentares do nosso partido, mas também tem do PSOL, tem da Rede e tem outros que aderiram a essa frente, que nós queremos de fato que Minas seja referência nessa produção agroecológica e orgânica, e para isso nós precisamos pensar nossa incidência no PPAG, as emendas parlamentares para fortalecer e ampliar diversas experiências que nós temos aqui em Minas Gerais. Por exemplo, a Zona da Mata já tem a criação de um polo de transição agroecológico com apoio de aliados como a Universidade Federal de Viçosa, então pesquisa e desenvolvimento também para demonstrar que é possível, que é viável, desde que haja investimento também nesse setor. Deputada, mudando um pouquinho os rumos da prosa, a senhora é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. E nós temos visto mais recentemente no Brasil uma mudança muito forte nos paradigmas dos direitos humanos, sobretudo com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder, né? E que marca muito essa mudança de paradigma, principalmente com a ministra Damares Alves, que hoje é a ministra que cuida da área dos direitos humanos, das mulheres e das famílias. O que a senhora nota, e a senhora é uma deputada de primeiro mandato, mas sei que acompanha o processo político há muitos anos, o que mudou para a senhora na perspectiva da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa? Há também uma mudança do tipo de assunto que chega à Comissão de Direitos Humanos? Há uma mudança de perspectiva de posicionamento de deputados? O que a senhora tem percebido nesses primeiros meses? Acho que um destaque que deve ser feito é com relação à postura do governo Bolsonaro, da ministra Damares. Na nossa avaliação, o problema é que a fala e o discurso, às vezes, são realmente combustíveis de incitação ao ódio, à violência e à intolerância. Nós podemos fazer o debate de uma forma franca, respeitosa, com reciprocidades, né? Nós estamos dizendo que fazer o debate. Aqui na Assembleia, a nossa comissão, ela é composta também por 2 parlamentares ligados ao PSL, o partido, né, do governo, da Damares e do presidente. O que nós temos procurado fazer é que os assuntos são os mesmos. Nós estamos falando de um sistema prisional complexo, com muitos problemas no estado de Minas Gerais. Nós estamos falando de povos e comunidades tradicionais que são desterritorializados por um processo de despejo. Nós estamos falando de ocupações urbanas. Nós estamos falando de perseguição a grupos de LGBTQI+. Nós estamos falando de genocídio, feminicídio, né? E o trabalho com as mulheres. Então, a pauta continua a mesma, mas nos parece que agora essa pauta ela ganha força. Só esse ano aqui em Minas Gerais a gente teve uma média de 7 despejos. Nós estamos falando de formas violentas desse processo de cumprimento de decisões judiciais que é ruim. Então, o que nós estamos falando é que mesmo com essa composição e com essa pauta, a gente tem conseguido fazer o debate político, nós temos conseguido manter o respeito, entendendo que nós temos disputas não só de narrativas sobre direitos humanos, mas também de política pública que deve cuidar dessas pessoas mais excluídas e marginalizadas. Deputada, em relação ao governo Zema, muitos deputados que a gente tem recebido aqui falam da falta de diálogo do governador para com a Assembleia, né? Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A senhora tem algum tipo de relação com o governador Romeu Zema? Qual a postura do Zema hoje? Bom, nosso bloco de oposição é um bloco que nós não temos relações com o governo, do ponto de vista de diálogos, de convergências. Até então, nós temos procurado analisar tudo que chega na Assembleia, mas com responsabilidade de ser uma oposição responsável. E a gente entende que o governo está com dificuldade com esse diálogo. Porque com a mesmo própria... quando há oposição, deputada, desculpe, mas há diálogos entre governadores e deputados, né? Ele precisa acontecer para que o Estado caminhe. É verdade, porque a composição da democracia é isso. Nós temos bancadas que apoiam o governo e aquelas que são oposição. Nós estamos reafirmando nosso posicionamento na Assembleia, mas a gente vê que o governo tem dificuldade. A troca de secretários demonstrou claramente a dificuldade com o diálogo. O novo secretário Bilarque Pinto, inclusive, tem mudado um pouco a postura. Eu, particularmente, já recebi alguns WhatsApp do próprio secretário, quando o governador vai no norte de Minas, que é a minha região, falando da agenda dele, coisa que, por exemplo, anteriormente eu só sabia que o governador estava no norte de Minas pela mídia, pela imprensa, né? Uma forma de aproximação. Então, eu acho que há uma tentativa do atual secretário de fazer essa aproximação e tem feito isso de forma individualizada, mas eu creio que isso deve também acontecer com os blocos, né, que estão posicionados na Assembleia. Vamos para a hora do bate-pronto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, deputada? Combinado. Para começar, Partido dos Trabalhadores. Uma alternativa. Romeu Zema, coadjuvante ou protagonista? Coadjuvante, um governo muito parado. Agrotóxicos. Veneno na comida. Novos partidos ou a velha política? Novas políticas, não novos partidos, novas políticas. Jair Bolsonaro. Um desastre. Lula, livre no semiaberto? Não, Lula livre e inocente. Deputada Leninha do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença. Foi um prazer recebê-la aqui pela primeira vez, deputada. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês e seguimos com a esperança de que Minas possa sair dessa crise e a gente possa dar aos mineiros e mineiras uma outra vida, uma outra qualidade de vida com saúde e educação, principalmente. Obrigada, deputado.